Olá, continuando aqui, né? Essa outra, tive que dar uma parada também, beber uma água, comer alguma coisa, que a primeira parte do vídeo ficou grande, né? Que na parte onde eu cheguei da revelação do porquê que Deus permitiu a introdução do que Deus permitiu a introdução do mal do mundo, né? É para que a morte viesse fazer parte, para que o homem fosse rebaixado ao menor nível possível, e que Deus tinha um propósito que num confronto direto contra Satanás, Deus não veio como Deus. Por isso que Jesus diz que ele é o Filho do Homem. Ele não ousou, né? Paulo vai falar em Filipenses, né? Que ele não usurpou o lugar de Deus. Ele não quis ser igual a Deus. Ele não usou do poder de Deus para vencer o mundo. E por que que, e também isso explica um pouco, por que Lúcifer também não age no mundo, nas pessoas, com poderes que ele tem, que eram os poderes que ele tinha, né? E algum tipo de poder ele ainda tem, mas ele é impedido de agir de forma sobrenatural aqui na Terra, para poder destruir, devastar tudo aquilo que é do Senhor, e para enfrentar aqueles que são filhos de Deus, porque Deus na sua história vai trazer o remanescente, os filhos de Deus, que nasce de dentro dos filhos de Satanás, porque Deus agora fez o ser humano, pelo qual Deus vai, através de seu caráter, feito menor do que os anjos, ele vai enfrentar Lúcifer. E Deus vai fazer com que dois povos, um que são filhos de Satanás, e aquele que é filho de Deus, vai se contrapor contra Lúcifer. Só que Deus vai fazer com que aqueles que vão vencer o mal de Lúcifer no mundo, os filhos do diabo, Deus vai fazer eles menores ainda do que os outros. Então, para que fique bem claro que Deus é justo e age com justiça, e Deus não é um Deus tirânico e que obriga as pessoas a amá-los e a servir Ele debaixo de uma imposição só pelo fato dele ser Deus. Deus não fez isso, muito pelo contrário. Ele traçou um plano, o qual ele se rebaixou através de Yeshua HaMashiach, seu filho. Ele se rebaixou, né? Ele se rebaixou até mais do que os próprios homens, porque ele foi maldito de cruz, maldito de Deus, pendurado na cruz, porque a lei dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, lá em Isaías 53, ele foi o mais humilhado, ele foi feito o mais miserável. Salmista também, né? O Salmista 22 diz, né, que eu não sou gente, eu sou verme, né? Eu sou um verme. Né? O salmista falando, né, da condição do Mashiach, do Filho de Deus, que ali é uma profecia. Jesus dizendo, eu sou verme, né? Eu sou miserável, mas tu és Deus. Né? Então, Deus usando o seu Filho, só que com o seu caráter, o caráter de Deus, que é o quê? Que é a obediência. Por isso que Jesus é servo, obediente ao Pai, filho obediente ao Pai, e não ousou enfrentar o mal aqui na terra, e não ousou ser rei, soberano, cabeça, assim como o povo judeu esperava que Deus ia fazer com seus inimigos. Muito pelo contrário. Deus destruiu e pisou sobre a cabeça da serpente, destruiu o mal, o verdadeiro mal nos homens, através
da humilhação de si próprio através de seu filho. Porque lá em Gênesis diz assim, Gênesis 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus está dizendo, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, Satanás. Então quer dizer, a partir de Adão e Eva, nasceu Caim, filho do maligno, porque ele teve o mesmo sentimento de revolta contra Deus e não aceitou prestar o culto a Deus para que ele fosse perdoado do seu pecado, que a sua vida pudesse ser, o pecado original de Adão e Eva fosse perdoado, ele se mantinha fiel à palavra de Deus e o mal nele estaria destruído através do sacrifício correto, que era levar o sangue do cordeiro, qual Abel creu que era daquela forma correta. Caim levou dos legumes, eram bons, não era ruim, porque ele ainda estava numa terra que ainda era boa, que produzia bons alimentos, mas o problema é que faltava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual limpou Abel e o lavou. Pela fé ele creu, sem nem saber, sem nem entender que aquela oferta representava Cristo, que havia de vir no futuro, o descendente da mãe dele, o descendente da mulher, que nascido de dentro dos filhos do diabo, viria um descendente só da mulher, não do homem, porque o pecado passa de geração a geração pelo sêmen masculino, pelo homem, e não pelo óvulo da mulher. O óvulo da mulher é uma outra metade de como fazer uma pessoa, mas ele não carrega em si pecado, porque se ele carregasse em pecado, Jesus teria nascido sobre o pecado, porque Deus imputa o pecado ao mundo através da incredulidade, da rebeldia do homem que creu na palavra da sua mulher. E assim o pecado foi introduzido e a culpa recai sobre o homem. Então o homem é quem transmite o pecado na sua descendência e não a mulher no seu óvulo. Porque se assim, Jesus é humano pelo lado de Maria, pelo óvulo de Maria. Então se o pecado estivesse no óvulo da mulher, então Jesus teria sido nascido pecador, mas ele não nasceu pecador, ele nasceu 100% santo, não sujeito ao pecado, tá? Porque não foi fecundado por José, foi fecundado pelo Espírito Santo no óvulo de Maria. Então esse descendente, por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, a descendência de Satanás, e o seu descendente, que é o descendente da mulher, em relação aos descendentes do diabo. Então um descendente da mulher iria pisar sobre a cabeça do mal que foi introduzido no mundo, o mesmo mal que estava lá em Lúcifer, a rebelião. Caim é um exemplo disso, que ele é o primeiro a se rebelar contra a palavra de Deus. Ele inicia uma luta contra Deus, e Deus não vai lutar com Caim, porque senão não seria uma luta, mas Deus vai fazer nascer Sete, e Sete vai começar a invocar o nome do Senhor. Então vai haver um remanescente fiel, e toda aquela raça humana vai ser destruída no dilúvio, e Deus vai achar somente Noé, graça, e Deus vai livrar pela misericórdia, por amor a Noé, e vai destruir com um grande dilúvio. E aí Deus mostrou só um pouquinho do seu poder, e só sobrou Noé e seus filhos. Então Deus usou a própria natureza aqui na terra para trazer um grande dilúvio, para destruir e acabar com aquela raça maldita de Caim, para que eles não continuassem mais a se proliferar na terra. Então Deus livra somente Noé. E existe um outro personagem também, que a gente vai ver agora. Por isso que eu digo que a Satã, ele ainda não teve um embate direto com Deus, porque Deus está lutando contra ele, usando o próprio homem, na sua fraqueza, e não na sua força. Para ficar claro que Deus é justo,
Ele age com justiça. No livro de Jó, vamos ver aqui a tentação de Jó, que tem grandes coisas aqui. Havia um homem Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrendo o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó é um homem íntegro, reto, e aqui é um filho de Deus. Vai vendo. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. A palavra Satanás significa Ra-Satã, ou acusador, entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se dizia do mal. Então respondeu Satanás a Satã: porventura Jó de balde, né? À toa, será à toa, né? Que ele teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, né? Não cercaste com muro a ele e sua casa e a tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então Satanás falou: Jó está assim porque o Senhor cuida dele. Esse é o motivo que ele lhe serve. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e a jumenta passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram seus caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova.
Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos na casa de tuas filhas, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu primogênito, eis que se levantou grande vento do outro lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor, não o Yahvé, disse a Hassatã: de onde vem? Respondeu Hassatã a Yahvé, e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou Yahvé a Hassatã: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Hassatã respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos, e na sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Hassatã da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com eles raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa teu Deus, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então aqui nós vemos a história de Jó. E aqui nós temos uma grande lição para aprender também a respeito dessa teoria. Tá? É que por que essa teoria foi sendo criada e tem sido por mim remoída, pensada, relida, meditado nela? Porque nós percebemos que de fato Deus nunca ele usou do seu poder absoluto para destruir o mal. Mas Deus usou os seus servos, os seus filhos, feitos menores do que os anjos, para poder confrontar. Aqui na história de Jó, diz que Jó era um homem íntegro e reto. Por que ele era um homem íntegro e reto? Reto quer dizer retidão. Ele tinha o único alvo dele era seguir no caminho reto, caminho de justiça. Como é que ele fazia isso? É porque ele também cria que a forma de haver perdão de pecado e por eles serem aceitos por Deus era através de holocausto, derramamento de sangue,
que nem o seu descendente, seu avô ou bisavô, Noé fez depois de sair da arca. Noé pegou de animais limpos e fez um altar ao Senhor e sacrificou. E ele conhecia a história, e ele sabia a história porque Noé ainda era vivo, Sete era vivo, Sem era vivo. Sete não, Sem era vivo. Jafé era vivo. Haram, que é Cam, também era vivo. Então provavelmente aquela geração ainda estava ali em Uz, porque Gênesis fala que eles desceram lá de cima do Monte Ararat e deram numa planície, que é a Mesopotâmia, que quer dizer, a palavra Mesopotâmia quer dizer planície entre dois rios, né? Terra entre dois rios. Então ele estava ali em Uz, que era vizinho àqueles rios, que foi habitado pelos seus descendentes, descendo de cima da Turquia para baixo. Então Jó se encontrava ali. O tempo de Jó provavelmente é mais ou menos o tempo de Abraão também. Então, o mesmo estilo de sacrifício que Abraão fez é o mesmo estilo de sacrifício que Jó fez. Tinha uma aliança, um pacto com Deus na sua casa. Jó tinha esse compromisso com Deus. E no dia que os anjos prestavam a sua conta a Deus, o dia que eles compareciam na presença de Deus, Hassatan, que é o advogado de acusação, foi. A ideia dessa teoria, como ele é o advogado de acusação, mas como assim de acusação? Quando Deus pergunta, de onde você vem? De rodear e passear pela terra. A ideia é, eu reino. Porque a ideia de passear, de rodear e passear é como um rei que tem as suas terras, as suas cidades, e ele vai rodeando e passeando, que significa tomar conta daquilo que é seu, cuidar do que é seu. E, mais uma vez, agora na raça humana, Hassatan tem seus filhos, depois do dilúvio, já está cheio de cidades, porque ele disse que vem de rodear a terra, passear por ela, tomando conta do seu reino. E ele vem como uma afronta. Porque se os anjos vêm prestar conta ao Senhor, ele também vem, só que ele não é chamado. Ele entra. Deus permite que ele entre. Então ele entra na presença de Deus. E Deus sabe o que está no coração de Satanás. Que é um sentimento de que tudo é meu. Eu estou rodeando e passeando, tomando conta da terra. Porque tudo é meu. Aí o Senhor fala, quando Deus pergunta, ele diz, eu venho de passear, rodear a terra, tomar conta do que é meu. Aí Deus fala assim, mas você viu meu servo Jó, como é íntegro e reto? Apesar de toda a terra ser, de você passear e cuidar daquilo que é seu, existe um lá, Jó, que é meu. Ele manifesta a reta justiça. Aí Satanás fala assim, sim. A mesma coisa, desde o início, quando Lúcifer caiu, a mesma afronta, ele sempre vai trazer. É por isso que dentro dessa teoria, se tem esse pensamento de que ele afronta sempre a Deus, dizendo que Deus é Deus, Deus vence, Deus submete pela tirania, e não pelo amor, pelo livre-arbítrio, pela liberdade que ele dá às suas criaturas, o qual o próprio Lúcifer desfruta, né? Porque se Deus tivesse feito ele como robô, ele não teria se rebelado contra o Senhor. Mas Deus fez ele com essa capacidade de não escolher servir a Deus. Então ele fala para o Senhor, ele te serve
porque o Senhor cuida dele. O Senhor sendo Deus, o Senhor cercou ele, protege ele, guarda ele e dá todas as coisas boas. Ele é o mais rico, ele tem prosperidade, ele tem tudo. Tem uma bela mulher, tem um monte de filhas, tem um monte de filhos, 7 filhos, 3 filhas. É por isso. É porque o Senhor, olha como é que Satanás, ele sempre quer acusar Deus de ser um Deus tirano, de que quando ele cuida porque as pessoas estão ali servindo a Deus, é porque elas estão retribuindo, trocando com Deus a sua fidelidade a Deus por uma troca das bênçãos que Deus dá. E essa é uma armadilha que foi jogado dentro das igrejas de hoje, né? Muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas da teoria da prosperidade, ou teologia da libertação, é que quanto mais você é fiel a Deus, mais Deus vai mostrar cuidado a você. Então isso pode criar na cabeça do homem que a fidelidade de Deus é o resultado da minha obediência. Se eu obedecer, Deus me abençoa. Ou Deus me abençoa porque Ele quer que eu seja fiel a Ele, fazendo uma troca dos dois lados, tanto para um como para o outro, quando na realidade isso não existe, porque Deus fez os seus filhos desde a fundação do mundo, e aqueles que são de Deus o escolhem por livre vontade, pela fé, crendo que Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, e que Ele abençoa ou não abençoa conforme a sua vontade, que nem aconteceu com Jó. Então Satanás sugeriu isso a Deus, quando ele comparece diante do Senhor. Ele veio reclamar Jó, porque Satanás, ele não reina, e é por isso que Deus permite que Satanás reina, para ficar evidente e claro como é o reino de Satanás, como ele sendo um Elohim, a vontade dele não era ser Deus, então Deus permite que ele desfrute nos seus filhos e que ele instale o seu reino, mas ele só faz isso na terra, com os filhos dele, através do conhecimento do bem e do mal, que foi passado de geração a geração. Por isso que Jesus disse aos sacerdotes, aos fariseus que iam tentar Jesus, dizendo: vós sois filhos do diabo, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me honrariam, porque Abraão exultou em ver o meu dia e se alegrou. Vocês, do contrário, vocês são filhos do diabo e querem lhe satisfazer os seus desejos. Vocês não vieram aqui para me matar? Porque Satanás é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então, quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio. Então, todo aquele que pratica o mal e vive no pecado é filho de Lúcifer, é filho de Satanás e está satisfazendo os desejos aqui na terra. Então, todos esses políticos que roubam, que mente, que falcatrua, que engana as pessoas, que agem com corrupção, todas as pessoas que agem com corrupção, que mente, que engana, que distorce, que falcatrua, que desvia, né, que faz desvio de tudo na vida, desvio de energia, desvio de água, desvio de caráter, desvio de dinheiro, de verba pública, de tudo que é desviado, que é engano, todos esses são filhos de Satanás. Então, estão vivendo no reino das trevas de luz. E Satanás faz isso através da tirania, porque o mesmo governo, o mesmo comércio que ele fez lá no céu para enganar,
de cada 3 anjos, 1/3 parte ele enganou. O mesmo tipo de comércio é esse comércio no mundo. Comércio através de política, comércio através de empresas, comércio através de mídia, né, que são imprensa, através de internet. Todos esses meios de comércio, todos eles são dominados e dentro há muita corrupção, há muito engano, há muita tirania, que quem não segue o padrão da mentira, do engano, da corrupção, do desvio de caráter, de verba, de tudo, né? Até a corrupção moral, a imoralidade do corpo do homem, né? O homem se sujeitando à imoralidade do padrão que Deus criou, homem e mulher. Todo esse desvio é um comércio que está dentro do coração do próprio homem, arraigado. Então, este mundo é o reino das trevas, é o reino de Lúcifer, o qual Deus permite para deixar claro como é que é o reino dele e como é o reino de Deus dentro de um remanescente fiel. E Deus não obriga os seus filhos. Por isso que a quantidade de pessoas, a quantidade dos filhos de Deus, ela é sempre reduzida e ela é sempre menor. Porque Deus ainda não instalou o seu governo definitivo aqui na terra. Mas Deus introduz os seus filhos para servir de testemunho, que nem Abel serviu de testemunho. Noé serviu de testemunho, Abraão, Isaac e Jacó. Deus tomou os 12 filhos de Jacó, os filhos de Israel, tomou a nação de Israel para servir de sacerdócio. Tem uma série de estudos que eu estou trazendo sobre isso, que Deus queria fazer de Israel uma nação de sacerdotes, todo primogênito do ventre da mulher, macho, ia servir de sacerdote na casa de Deus, para que a nação fosse uma nação de sacerdote, para que o reino de Deus viesse se expandindo sobre a terra. Mas logo, o mal que estava naquele povo levou com que eles rejeitassem a Deus em seu coração e voltassem o seu coração para o Egito, para a idolatria, e mandou fazer um bezerro de ouro, demônios na verdade, e quebraram a aliança e pacto com Deus. Apesar de Deus ter perdoado e levado eles à sua terra, mas eles sempre estiveram em guerra e nunca cumpriram de fato aquilo que Deus queria fazer através da vida deles. Então por isso Deus manteve um remanescente fiel e Deus mesmo findou, deixou tudo debaixo do pecado e veio como servo fiel na casa de Deus e destruiu e pisou sobre esse mal de Satanás. Então quando Satanás vem reclamar de Jó, ele vem como um tirano que não aceita. Ele tem todo mundo, mas ele não aceita que Jó fique diante de Deus. Ele não aceita que Jó seja uma pessoa que ama e serve ao Senhor Yahvé. Então ele vai reclamar, ele vai acusar Jó de servir a Deus em troca do cuidado de Deus. Mas Deus conhece o coração de Jó, sabe quem é Jó, e diz assim: toca-lhe, tira tudo que ele tem. E ele vai lá pela primeira vez, mata seus filhos, rouba suas riquezas, tira tudo que ele tem. E mesmo assim Jó adora o Senhor. No vim do ventre da minha mãe e no tornarei. Então Satanás é derrotado por um único homem, remanescente fiel. Satanás é derrotado nessa batalha. Porque Deus decide enfrentar Satanás no que ele acusou Deus de abençoar Jó, não sendo Deus, de fato, porque daí não seria uma guerra, seria um massacre, Satanás seria totalmente massacrado. Então Deus falou assim: então vai lá e toca em Jó.
Vamos ver se o meu servo vai negar. Porque Deus sabia que o amor de Jó e sua integridade não dependia de troca de favores de Deus, mas é porque ele era um homem íntegro e reto e cria, e por isso ele fazia e manifestava as obras do holocausto, crendo em Deus. Aí Satanás volta de novo, uma segunda vez, mas o Senhor ainda deixou ele com o seu corpo, né, pele por pele, osso por osso, né, o dente por dente. Tudo dará ao homem em troca da sua vida. Então Deus fala, toque na sua carne, só que não tire a sua vida. E mesmo assim Jó, sentado em pó e cinza com um caco, não negou o Senhor. Sua própria mulher diz, ameaçou, você ainda se mantém íntegro e reto diante desse Deus que permitiu tudo isso na sua vida? Satanás quer tomar o coração de Jó, quer tirar o reino de Deus de dentro de Jó, afrontando a Deus através da vida de Jó. E Jó diz, não, você fala como uma louca qualquer, uma doida. Recebemos todo o bem de Deus, não receberíamos o seu mal? Jó achando que está recebendo de Deus, né, o mal, quando na verdade era Satã, que foi ali confrontar Deus para tentar tomar Jó de Deus, porque tudo já lhe pertencia, todo o reino, todos os filhos ali servindo a Satã, e ele vai até o Senhor reclamar. Um só que lhe faltava, ele tinha tudo, mas para Satanás ele não está contente, ele precisa de mais e de mais e de mais e de mais. Ele não aceita que uma única pessoa, pode ser você, na sua casa, na sua família, no seu bairro, aonde você estiver, você tem uma única pessoa que não serve a Satanás. Ele não admite, ele não aceita, ele vai se revoltar, ele vai entrar na presença de Deus para acusar, para tentar destruir aquela vida, porque ele não aceita que aquela pessoa demonstre justiça na terra, porque isso fica claro e evidente entre o justo e o injusto. Fica claro e evidente que Deus é amor, que Deus é misericórdia e que Deus é justiça e justo juiz, e que ele não obriga ninguém a amá-lo forçadamente, porque Deus derrama um poder sobrenatural e obriga a pessoa a servir como se fosse um robô. Não, muito pelo contrário. O amor verdadeiro se expressa na liberdade dada por Deus aos homens ao escolher obedecer e servi-lo. Essa mesma liberdade, Jesus, o Filho de Deus, também teve como homem na terra, que ele foi 100% homem. E Jesus, sendo homem, ele decidiu que ele obedeceria o Pai em tudo. E em nada ele recusou daquilo que Deus já tinha predestinado para que ele sofresse. E sofresse morte de cruz e humilhação. Porque Jesus se tornou mais miserável, que eu já disse lá no Salmo 22, que ele é eu sou um verme. Não é pela força e nem pela violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Uma nova vida, um novo nascimento, a partir da fé em Cristo Jesus. O homem, o qual derramou a sua alma diante de Deus, o qual se tornou o mais miserável e desprezível de todos os homens na terra. Ele lutou como homem e como Deus contra toda a maldade e perversidade imposta por Satanás numa tirania através da religião falsa dos judeus daquela época.
e através dos reis de Roma e os seus governantes. Todos eles filhos de Satanás. Jesus veio como homem com o caráter de Deus, fiel a Deus, e não ousou ser igual a Deus. Ele não pegou do poder de Deus para poder destruir, para poder reinar, para poder nos comprar e redimir de nossos pecados. Não. Ele deu a sua vida, ele se fez servo. Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, para dar minha vida em resgate de muitos. Então o Senhor vem como servo. Mesmo sendo Deus, ele não ousou, não usurpou o lugar de Deus. Ele não enfrentou o mundo, ele não enfrentou o mal, ele não enfrentou as trevas, ele não enfrentou a fome. Ele 40 dias e 40 noites com fome, teve fome. Satanás veio tentá-lo. Ele não lutou com poderes especiais de Deus. Ele usou a palavra e o mandamento de Deus para vencer. E assim ele também nos chama e nos comissiona e nos empodera com essa mesma palavra. Aí no mundo, ao proclamar que ele é o Filho de Deus, as portas do inferno não prevalecerão sobre essa palavra, sobre essa revelação maravilhosa que foi que aconteceu quando Jesus perguntou aos discípulos: o que dizem os fariseus hipócritas quem eu sou? O que dizem os homens quem eu sou? E o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala: tu és Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: tu és Cefa, que é a lasca de pedra, pedra pequena, uma lasca da pedra. Porque não foi carne nem sangue que revelaste isso a você. Tu és Pedro. Sobre essa verdade edificarei a minha igreja, edificarei o meu povo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente com a palavra da verdade, somente ao anunciar ao mundo que o Filho de Deus veio, não como Deus, mas como homem, e venceu o mal. Deus deixando claro e óbvio a todo homem que não precisa de poderes espetaculares, poderes milagrosos, para que os filhos de Deus vença o mal dentro do seu próprio reino. Somente em proclamar a palavra, em proclamar o evangelho, nós já vencemos o mal. Porque a verdade que é Cristo Jesus, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É proclamar o conhecimento de Jesus, porque Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade. Ao proclamar Jesus, ao anunciar Jesus, estamos levando a palavra da libertação e transformação das vidas dos pecadores, dos filhos do diabo que estão lá no mundo, mas que são filhos de Deus e têm que ouvir a voz do seu pastor para serem salvos. Então, aqui em Jó fica claro como é que Satanás age diante de Deus para nos acusar. Mas agora em Cristo Jesus, ele foi destruído e posto abaixo. E agora ele não tem mais como nos acusar. Porque Romanos 8:1 diz: nenhuma acusação há em Cristo Jesus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma acusação. Porque por Cristo ter sido 100% homem e ter vencido e derrotado todo o mal como homem no nosso lugar, nós somos colocados junto com ele na sua cruz. E quando Deus olha, Deus não olha mais para nós como sendo filhos do diabo,
debaixo da ira de Deus, mas nos vê como Cristo, como pequenos Cristos, porque estamos pela fé colocados. Quando cremos, somos colocados junto com Cristo na sua cruz e morremos com Ele para o pecado e para o mundo. Já não andamos mais por vistas, mas andamos por fé. E recebemos o Espírito de Deus, o qual confirma que somos filhos de Deus. Porque se temos o Espírito de Cristo nós somos. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Paulo fala isso. Deixa isso bem claro. Romanos 8. Romanos 7 também fala. Então nós somos filhos de Deus. Nós já vencemos o mundo, já vencemos Satanás e fomos tirados de dentro do reino das trevas para fora. E nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo, proclamador do Evangelho, da esperança viva, que antes o mundo não tinha, ninguém tinha essa esperança. Todos estavam mortos em seus pecados e delitos e não havia salvação. Mas Cristo veio e lutou contra Lúcifer, lutou contra Satanás e venceu Satanás sendo homem e não sendo Deus. Assim Deus mostra que Ele é justo, porque Ele lutou como homem e venceu e foi vitorioso. E agora, por Ele ser justo, Ele também é o justificador. Paulo fala isso lá no livro de Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, quer dizer, na sua morte, na sua fraqueza, né? Que quem derrama sangue é porque morreu, é um sangue derramado. Que Cristo é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, o Cordeiro da Páscoa. Porque no seu sangue, que Deus propôs no seu sangue como propiciação, que é o sacrifício, mediante a fé, para manifestar sua justiça. Aqui, ó. Para manifestar sua justiça. Como assim manifestar sua justiça? É que Deus lutou por nós, não sendo Deus, para que ninguém dissesse, nem mesmo Satanás, e ninguém falasse. Não, mas foi Deus. Deus fez um milagre. Deus desceu lá do céu e destruiu todos os inimigos dos homens, que era o que Israel esperava. Que o Senhor Jesus viesse, que o Messias viesse, com grande poder e glória. Foi isso que Satanás propôs, te joga de cima, né, aqui do pináculo do templo, na parte mais alta, e todos crerão. Então, quer dizer, venha fazendo milagres e prodígios, que eles vão crer em você. Mas não foi assim. Deus não propôs dessa forma. Deus fez o quê? Foi na fraqueza da carne de Cristo, como homem, que Ele sofreu e padeceu como homem. Então, no seu sangue, como que? Propiciação, que é o sangue que é levado no propiciatório, lá no tabernáculo, na tampa que cobria o caixote onde estavam os 10 mandamentos, ali que representava os 10 mandamentos. Então, o sangue que era levado pelo sumo sacerdote, levava o sangue em cima do propiciatório, fazendo propiciação por todos os pecadores de Israel. Tá? Então, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça. Então, com isso, Deus vem, lutando como cordeiro, na sua fraqueza, como homem, e não como Deus, Ele manifestou sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, tá vendo aqui, ó, e justificador, é a mesma palavra usada em dois sentidos, para ele ser justo e o justificador. Como é que ele foi justo? É que ele lutou e venceu como homem e não como Deus. Então ele é justo. E o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então agora, como ele lutou como homem e venceu como homem, agora nós também somos justificados mediante a fé, crendo nele. Porque assim como ele também era homem e venceu como homem, assim como Adão, Paulo vai falar em Romanos 6 também, por um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou para todos. Romanos 5, né? Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um sobreveio a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinando em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, tá vendo? Ato de justiça. Essa justiça aqui é a mesma justiça lá do 3. Ele lutou como homem contra o mal e venceu. Veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, pela obediência. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O sentido desse texto aqui é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque como Cristo ele levou a condenação, foi imposta, imputada a ele, colocada. Ele não sofreu, ele não morreu por causa de seu próprio pecado, como Adão e a raça humana. Isso foi imputado a ele porque ele era o único homem capaz de suportar a justa ira de Deus, sendo satisfeita
naqueles que vão, que desde do justo Abel, criam na figura do Cristo, o descendente da mulher que resgata toda a criação de Deus. Então, como não há condenação sobre Jesus, nem pelos pecados da transgressão de Adão, e nem pela lei, porque Jesus não estava debaixo da lei, não era servo da lei, mas ele foi julgado e condenado pela lei, que a lei o alcançou por ele ser um homem, e a lei acabou alcançando, e por ele ser judeu, ser israelita, alcançou ele a lei. E isso teve que acontecer para que houvesse salvação no remanescente Israel, porque Israel no Monte Sinai, na primeira aliança com Deus, quebrou a sua aliança e não permaneceu fiel, e Deus ia destruir todos. E Moisés intercedeu e orou, e Deus se arrependeu, voltou atrás, mas disse que no dia da vingança dele, no dia que o anjo dele viesse, e esse o anjo é uma teofania, é Cristo que havia de vir no futuro, é o Messias, o filho da promessa, ele veio e não houve salvação para Israel. Israel foi rejeitada, porque eles rejeitaram o seu próprio Cristo. Sempre em seu coração eles rejeitaram a Deus. Então Deus os entregou e os deixou às suas próprias vaidades, que nem Paulo fala, Romanos capítulo 1. Por eles ter rejeitado a Deus, Deus também os rejeitou e deixou eles entregues às suas próprias vaidades. Mas agora, livro de João, né? Deus vai falar. Evangelho de João. João 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, né? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, que aqui o Verbo é Jesus, né? Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio de Jesus, mas o mundo não o conheceu. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como unigênito, como glória do unigênito do Pai. Então veja bem, apesar da rejeição do povo, da nação, mas todo judeu, todo israelita que crê em Jesus, agora ele tem todo aquele mal de Lúcifer destruído na sua vida, e ele passa a ser filho de Deus, ele vence o mal, porque Paulo diz, não há nenhuma condenação em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para eles. Satanás não pode mais, Satanás não tem mais poder sobre nós. Ele, mesmo que nós pecamos, João também vai falar na sua carta, 1 João, se todavia pecarmos, temos um advogado diante do Pai, que é justo e fiel, e que advoga a nossa causa. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. Se com Cristo morremos, também cremos que com Ele também fomos ressuscitados. E vivemos com Cristo. Vocês estão entendendo? Que Deus fez de Jesus o seu Filho, o seu herdeiro, em obediência de morte, de cruz,
para que ele fosse feito o mais miserável, desprezível de toda a sua criação. Não existiu nenhuma criatura, nada que Deus fez, que foi mais humilhado, mais rejeitado, mais desprezado, até pelo próprio Pai, na cruz. Na sua fraqueza. É disso que Paulo fala, eu me glorio na fraqueza e não na força. E é isso que o texto diz. Jesus não vem em poder e em glória. É na sua fraqueza que ele retira a vitória. Então Deus, na teoria que eu estou trazendo, ele deixa claro para Satanás. Aquele que quer entrar na minha presença, aquele que quer se assentar, aquele que quer receber a minha glória, aquele que quer ser glorificado junto comigo, em obediência, não importa a sua condição, riqueza, pobreza, vida ou morte, livre-arbítrio ou não, aquele que é comigo me obedece, não importa a condição que ele é colocado. Porque Satanás foi colocado no lugar de honra. Foi colocado no lugar de honra. E ele ousou querer ser maior do que Deus. Ele ousou no seu coração e fez um comércio e enganou milhares de anjos para se rebelar contra o Pai. E o Pai decidiu lutar contra Satanás, mas não como Deus, porque não seria uma luta, seria um massacre. Satanás e seus anjos seriam exterminados. Mas Deus, para mostrar que ele é um Deus justo, que ele não obriga ninguém a servir ele, porque simplesmente ele manda raios e trovões e elimina todo mundo, e todo mundo é obrigado a servi-lo, porque senão morre. Deus mandou o seu filho em fraqueza, em carne, menor, feito menor do que os anjos, o mais humilhado, o mais desprezado, o mais maltratado, aquele o qual o próprio Deus rejeitou olhar para ele, naquele momento que ele estava recebendo a ira de Deus, e assim levando sobre si o justo castigo daqueles que são filhos de Deus, para Deus ser justo e o justificador daqueles que creem. Você já pensou que a sua vitória não está no poder do dinheiro, a sua vitória não está no poder da riqueza, a sua vitória não está nem nas tuas mãos, está nas mãos do Senhor. É Ele quem lhe faz, é Ele que lhe dá vida e vida e abundância. Não pelo que se tem no mundo, não pelo poder do dinheiro, não pelo poder do governo, não pelo poder financeiro, não pelo poder de Lúcifer, não pelo poder do engano e da mentira. Mas é na fraqueza, é na obediência, em obedecer a palavra do Senhor. É pelo seu Espírito que nos conduz na vida eterna, que não prometeu nenhum tipo de riqueza, nenhum tipo de ostentação. Lá em Mateus 5 ele nos garante a certeza de que não nos faltará nada. Mateus 5, 31 ou 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, que não há um reino aqui na terra, por enquanto. Buscar o reino de Deus em nossos corações, em primeiro lugar, em nossa vida, em nossa família. E a justiça de Deus, que é o quê? Servir a Deus como Cristo serviu, sem esperar nada em troca, simplesmente porque Ele é Deus.
E não importa se eu vejo a sua face, se eu vejo a sua presença, se Deus se revela, como ele se revelou para Moisés ou não. Não importa onde Deus está, não importa se eu vejo o seu tamanho, a sua glória. Eu vou, mesmo na fraqueza, mesmo sem vê-lo, eu vou servi-lo, amá-lo e obedecer a sua palavra, mesmo que seja morte para mim. Eu vou permanecer nessa palavra. Não importa o que aconteça comigo. O mundo inteiro pode estar bem, luxo, riqueza, prosperidade, tudo nessa terra. Nada disso importa. Nada disso importa. Não importa a sua condição, riqueza, pobreza, nada disso importa para Deus. O que importa é você estar em Cristo Jesus. E Ele olhar para você, Ele não vai ver sua riqueza, Ele não vai ver sua empresa, Ele não vai ver seu dinheiro, sua conta bancária, Ele não vai ver sua pobreza, Ele não vai ver se você tem um melhor carro, uma melhor casa, a melhor esposa. Ele não vai ver se você vai para a igreja todo dia ou não. Ele não vai ver nada disso na sua vida. O que ele vai ver é que você está em Cristo Jesus. É isso que ele olha e ele vai ver. Porque assim como Cristo, sendo homem, em fraqueza venceu, e você estando em Cristo, você também, sendo homem, vence. Porque Cristo venceu por você. Porque Cristo não lutou só com Satanás. Assim como Jacó lutou com os homens e com Deus e venceu, Jesus também lutou. E ele perdeu por você. Ele perdeu a vida dele. E ele não merecia, porque ele era um homem íntegro, reto, santo e justo. Mas ele era Deus. E como Deus, ele pôde suportar toda a ira de Deus, que era para cair sobre você, por você ser filho de Satanás, digno de receber a justa sentença que vai ser dada a Lúcifer, seus anjos e todos os filhos do diabo. Mas Jesus suportou aquela ira por você, a Deus, em amor a Deus, porque ele ama a Deus. E ele deu a sua vida em resgate para aqueles que são filhos de Deus, para que Deus fosse declarado justo e o justificador, para que ninguém, nem Satanás, nem ninguém acusasse Deus, assim como ele compareceu para acusar Jó e dizer que Jó era protegido, e era por ele ser protegido que ele servia a Deus. Então isso também não vai acontecer na nossa vida. Ninguém vai poder dizer isso diante de Deus. Eles são seus porque Cristo morreu naquela cruz. Eles são seus porque o Senhor coloca poder neles para que eles sejam. Deus vai falar não. Porque um filho, um homem um dia também, que é o meu próprio filho, esteve lá no mundo como homem, não usou nenhum poder especial contra você. Aliás, ele não fez nada contra você. Ele não te julgou, ele não te condenou, ele não mandou para o lago de fogo. Ele nem seu reino no mundo, ele pegou nada. Muito pelo contrário. Ele abriu mão do que era dele. Porque toda a terra lhe pertence. Ainda mais a nação de Israel, qual ele era filho de Davi. Ele era o herdeiro do trono, do governo de Israel. Ele era o justo juiz. Ele era qualificado para ser soberano, como Davi foi rei soberano, governou aquele povo, como os reis depois de Davi governou. Jesus era herdeiro de tudo aquilo. E ele até isso, ele abriu mão por nós. Ele abriu mão. Morreu o mais desprezado entre os homens, humilhado, cuspido, escarnecido, pregado em uma cruz.
A lei diz, maldito todo aquele que for pendurado. Maldito de Deus. Não é maldito dos homens. É maldito de Deus. Então ele foi um maldito de Deus naquela cruz. O símbolo de vitória é a ressurreição de Cristo. O símbolo de vitória não é só a morte de cruz. A cruz é o vicário. A cruz é o caminho da humilhação. A cruz é o testemunho de que Deus se fez o mais miserável de toda a sua criação, para ele ser justo e o justificador daqueles que creem em Cristo Jesus para a salvação. Então, meu irmão, pense nisso. Quando você vive a sua vida longe da palavra, longe do caminho reto de justiça, e quando você imagina que às vezes pode passar no seu coração, é fácil ser Deus, é fácil ser Deus, seu Todo-Poderoso fica lá no céu, nada lhe atinge, nada lhe abala. Não pense isso em teu coração. Você não tem a mínima ideia. Paulo fala, conhecer a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Você não tem ideia do quanto Deus lhe ama. Se você tivesse essa ideia, se você pudesse ver como que a ira de Deus esbagaçou o seu próprio filho. A ira de Deus é eterna. O lago de fogo que é eterno é a justa ira de Deus derramada sobre todos os pecadores, sendo satisfeita em Deus. Aquela ira que era para cair sobre mim e você, recaiu sobre ele. Você não tem ideia do que é receber uma ira eterna. Você não tem, meu amado, a menor ideia do que é sofrer a ira eterna. Você até pode passar. Lembra quando a mãe de João pediu que os seus 2 filhos se assentassem um à sua direita e um à sua esquerda? Jesus, mulher, você não sabe o que você pede. Poderá eles beber o cálice que eu vou beber? Jesus diz assim, está à direita do Pai, só quem vai estar lá é quem pode beber o cálice do Pai. A mulher assim, não, Senhor, eles podem fazer isso. Jesus tinha dito, mulher, você não sabe o que pede. Poderão eles beber o cálice que meu Pai tem? Fala assim, passar pelo mesmo tipo de sofrimento, pelo mesmo tipo de cálice, eles vão passar. Mas João não passou, porque João teve uma morte aos 90 e poucos anos, morreu de velhice. Mas foi perseguido, sofreu na ilha de Pátmos. O outro foi morto por Herodes, decapitado. E Jesus suportou a ira de Deus. Ninguém tem ideia. Nem na eternidade, nem lá com Deus, morando na Nova Jerusalém, salvos e guardados diante do Senhor, nós poderemos entender qual é o tamanho da ira de Deus sobre os seus pecadores, porque nós não estaremos debaixo dela. Você não foi feito, você que obedece, ou você que ainda não obedece, se volte ao Senhor, porque você não tem a menor ideia. Você poderá saber, caso você não
entregue a sua vida a Jesus e não creia nele de verdade e se converta do seu mau caminho, você um dia saberá o que é a ira de Deus e você aprovará na eternidade, porque você será ressuscitado com esse corpo que hoje você tem e ele se tornar um corpo infernal para suportar a ira de Deus na eternidade. E mesmo assim você ainda não entenderá completamente. E você que hoje é salvo, não use da graça e da liberdade para viver pela carne. Antes faça o que Paulo ensinou e disse através de Cristo Jesus, através do Espírito de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e têm as suas vidas transformadas. Porque você não tem a menor ideia, você não faz ideia e nunca saberá o que é suportar a ira de Deus recaindo sobre você. Não tem como pesar, não tem como quantificar, não tem como medir. Porque é uma ira infinita que era para cair sobre mim e sobre você. E por amor a nós, Deus criou todo esse projeto, esse plano, para que toda essa maldade, toda essa perversidade, toda a ira de Deus caísse sobre si mesmo, sobre o seu próprio Filho. Para que assim Deus se manifestasse. E para que o Filho de Deus revelasse o próprio... Para que a acusação que era feita a Deus, o Senhor, Deus em seu Filho se revelou ao mundo. E a sua própria natureza agora pôde ver o verdadeiro Deus. O amor antes não compreendido por Lúcifer. O amor que ele não entendeu. Ele não compreendeu. Ele viu o amor de Deus. A beleza, o cuidado, tudo que Deus deu a ele, tudo que ele tinha, que era acima de todos e de tudo. Ele não foi grato a Deus. Ele antes, vendo tudo aquilo, usurpou querer tomar o lugar de Deus. Ele não o amou como Deus. Antes, ele usou da liberdade que Deus lhe deu para servi-lo. Usou dessa liberdade e fez um comércio. E uma terça parte dos anjos ele corrompeu contra o próprio Deus, acusando Deus de tirania. E Deus, eu vou usar isso agora para me revelar a toda a criação, para que fique claro e patente que eu nunca obrigarei ninguém que eu criei, que eu fiz, a me amar, me servir, por minha imposição e minha tirania. Só que eu vou mostrar para Satanás e Lúcifer, e para todos aqueles que acreditar nesse sentimento, nessa revolta, que fora de mim só há tirania, perversidade, maldade, iniquidade, impureza e injustiça, porque ele praticou uma injustiça contra Deus, porque Deus é justo, independente do que ele fez conosco ou não, ele sempre foi justo. E para deixar isso claro, para os homens ver que ele é justo, ele permitiu a queda de nossos pais, para a introdução do mal no mundo, e ele mesmo veio e se fez o mais miserável, o mais desprezível de todos, e recebeu a própria ira de Deus, para assim se fazer justo e o justificador daqueles que creem. E assim Deus revelou, Deus desvendou a sua própria beleza, da sua santidade, da sua justiça. Ele não cobrou nas suas criaturas
Ele não obrigou. Antes, Ele nos amou e se derramou por nós. Então não há injustiça em Deus em condenar ninguém. Ninguém é justificável reclamar de qualquer coisa, da falta de amor e de cuidado de Deus. Ninguém. Nem mesmo os anjos. Ninguém, nada do que Ele mesmo fez vai poder dizer ao Pai: há injustiça. Porque Ele revelou a sua glória na sua própria carne em fraqueza. E assim Ele venceu. E ao Filho de Deus que venceu, Deus lhe deu poder sobre todas as coisas, quer nos céus, quer na terra e quer debaixo da terra. A Jesus, o Filho de Deus, foi-lhe entregue tudo e todas as coisas está submetida ao Filho de Deus, porque Ele é o grande vencedor, mesmo sendo humilhado, derrotado, infligido, maldito de Deus pendurado naquela cruz. E você? Quem você acha que você é? Você poderá fazer alguma coisa por você? Você acha que alguém pode fazer? Você acha que essas estátuas na sua parede, esses aí vai poder fazer alguma coisa por você? Você acha que esses amuletos, essas coisas que você carrega, isso aí te santifica? Isso aí te salva? Isso aí te livra? As suas crenças nessas religiões, falsas religiões, você acha que isso aí te purifica, te lava, te salva, te transforma? Você acha que é isso aí? Você carrega maldição, você mesmo carrega maldição na sua vida. E isso está te condenando porque isso é obra de Satanás, isso é obra de Lúcifer. Isso é maldição na sua vida. Arranca isso, tira das suas paredes, joga esses livros no mato, retire tudo que não é de Deus, tudo que não é da palavra de Deus. Arranque da sua vida visível e de dentro do seu coração. Jogue isso fora e entregue a sua vida a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo no pó e na cinza, porque o Senhor é justo. Porque o Senhor morreu naquela cruz e venceu o mal. E agora o Senhor me dá o mesmo poder de vencer, mas em seu nome. E eu me arrependo dos meus pecados e confesso a Ti como meu único e suficiente Salvador. E pega todas essas maracutaias, pega todas essas parafernálias que você foi enganado até hoje, joga no fogo, joga fora e rejeita tudo isso. E se firma nos pés do Senhor Jesus. Declare Ele que Ele é o seu Senhor e que você é servo dele, que você quer servi-lo de coração. Clame para que o Espírito Santo entre na tua vida e faça você nascer de novo, para que você esteja em Cristo Jesus, aonde em Cristo Jesus não há condenação. Então você estando em Cristo de verdade, não haverá condenação na sua vida, porque Deus não vê mais o seu homem pecador, mas vê Cristo em você, e você se torna filho de Deus. Então abandona essa sua vida de pecado. Abandona tudo isso que você tem servido hoje, achando que serve a Deus. Mas na realidade você serve a Satanás, você é filho do diabo. E você está caminhando para o lago de fogo, onde a ira de Deus vai recair sobre você, para a eternidade. Para a eternidade vai cair sobre você. Mas Deus mandou Jesus para te livrar dessa eternidade de ira de Deus sobre você. O seu problema não é você. O seu problema não é Satanás. O seu problema não é a sua carne. O seu problema é Deus. Porque se você morrer
sem estar em Cristo Jesus, como Paulo fala em Romanos 8:1, a ira de Deus cairá sobre você. E você sofrerá e a suportará eternamente. E é isso que você quer para a sua vida, é isso que você quer para sua mãe, para seu pai, para seus filhos, para sua esposa, para todos aqueles que você ama, que eles vivam uma vida eterna debaixo da ira de Deus, sendo que você hoje tem de graça, pela graça, mas que não custou de graça, mas que Ele te dá de graça sem te cobrar nada, nada. Você não precisa dar dízimo, você não precisa dar oferta, você não precisa dar dinheiro, você não precisa dar a sua vida, você não precisa dar esmola, você não precisa deixar de ser rico, você não precisa se tornar pobre, você não precisa ficar rico, você não precisa nada, você precisa apenas crer que Cristo Jesus, sendo homem, venceu a morte no seu lugar, para que você tenha vida eterna. E é vida em abundância, começando já, te livrando do corpo dessa morte que está em você e que te vai te condenar e levar para o inferno e depois o lago de fogo, que é a ira de Deus sendo satisfeita em você, que ao ouvir essa pregação, ouvindo a voz de Cristo, o seu pastor o rejeitou em seu coração e não o aceitou. Leia Romanos 10, capítulo 9 e 10. Se com tua boca confessar e no seu coração credes em Jesus, será salvo. Que o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa sobre Cristo. Com o coração se crê e com a boca se confessa para a justiça. A justiça de Deus será feita em você através de Cristo Jesus, homem que morreu naquela cruz e venceu o mal por nós, não sendo Deus, mas sendo homem. Mas sendo homem Deus, porque somente um Deus pode suportar a ira infinita de Deus. Somente um Deus infinito pode suportar a ira de Deus infinito. Por isso que teve que vir o próprio Deus. E veja, Deus veio não como Deus, Ele veio como um de nós. Ele se colocou como um de nós. Ele poderia ter sido como Deus, mas não. Ele veio como um de nós, nas nossas próprias fraquezas. E venceu. E agora Ele te dá o poder de vencer. Ele te empodera para que você vença. Mas você precisa confiar em Jesus, entregar a sua vida a Ele. Confessar Ele como seu único suficiente Salvador. Faça isso. Hoje, agora. Porque você não sabe se daqui 5 minutos você está vivo. E se você partir sem Cristo, sem resolver o seu problema com Deus, que o seu problema é com Deus, seu problema não é com o mundo, seu problema não é com Satanás, seu problema é com Deus. E Cristo veio como homem e Deus para resolver o seu problema com Ele mesmo, o qual você não podia resolver, porque a sua dívida era dívida eterna, infinita, e não tem como nenhum homem pagar essa dívida infinita. Nem o sangue de touros, de cordeiros em holocausto podia satisfazer a ira de Deus infinito. Então por isso Ele veio como Cordeiro de Deus, como Deus infinito, e tomou sobre si a sua própria ira e a suportou em nosso lugar, para que tenhamos vida e vida eterna e vida em abundância, começando por aqui a salvação. Mas é para que todos aqueles que nele creem. Tenha certeza que o único céu, que você que não crê, que você que é filho das trevas, o único céu que você vai provar é aqui na terra. E para que você que crê e confia no Filho de Deus e na sua salvação, o único inferno, lugar de tormento que você vai ter, vai ser aqui na terra também. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Que Deus abençoe. Que essa mensagem sirva de alerta. E se você acha que essa mensagem é boa, se você acha que o final dessa mensagem não é só mais a teoria de que porque Deus permitiu o mal no mundo, para revelar-se a si mesmo, a toda a sua criatura, para que todos pudessem vê-lo, porque Ele veio e caminhou
33 anos aqui na terra com os homens. E a sua criação o viu completamente, o contemplou. Algo que antes não podia ser feito, mas agora pôde ser feito em Cristo Jesus. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Compartilhe essa palavra com mais pessoas. Se você acha que ela é digna de aceitação, é digna de fé e de crer, compartilhe com mais pessoas. Que Deus te abençoe, te guarda, te proteja. Que Yahvé, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, te salve e te livre da condenação eterna. Em nome de Yahushua HaMashiach.